depois. Simples assim. Bem, primeiro é que a Primeira Guerra Mundial não ficou bem resolvida. A guerra de retalhos. A guerra que teve a busca por matéria-prima para proporcionar maior industrialização. A guerra do capitalismo que explorou a África e a Ásia. Então, isso ficou mal explicado depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da modificação toda entre países, países morreram, países nasceram. Nós temos aí o pontapé para o Oriente Médio, enfim, tudo isso teve um grande impacto, proporcionou esse alicerce para a Segunda Guerra Mundial. E aí temos as ideologias que nascem a partir desse período. Na Itália, o fascismo com Benito Mussolini, que era de esquerda, mudou a camisa, se tornou de extrema direita. Lembrando, fascismo, extrema direita. Beleza? Camisas pretas, Deus, Pátria e Família, lema e ideologia. Características principais. Vamos lá, totalitarismo, beleza? Líder poderoso, certo? Forma eficaz de crescimento econômico, segundo essa ideologia. Partido único, autoritário e limitação de direitos, certo? Militarismo, expansão territorial, corporativismo, anticomunismo. Extrema-direita, Tratado de Latrão, 1929, apoio da Igreja, criação do Vaticano. Por que tudo isso aconteceu? Qual foi o alicerce de Mussolini? A inflação, certo? Que cresce em 1919, crise econômica da burguesia e medo da burguesia ao comunismo. Tudo isso fomenta o crescimento, fomenta a criação, fomenta o poder político de Benito Mussolini, do fascismo na Itália. Essa ideologia, então, começa a tomar grandes proporções. Bem, ao lado temos o nazismo de Adolf Hitler. Vamos lá, as características, gente. Genocídio de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Eu falo aproximadamente porque a história está sempre se modificando. Novos números são encontrados, novas características são encontradas. Então, pode ser que esse número seja bem maior do que esse, infelizmente. Vamos lá, partimos desse número. 6 milhões de judeus mortos, o genocídio. Militarismo ao extremo, assim como o fascismo, militarismo extremo, beleza? Golpe de 1923, ascensão de Adolf Hitler, arianismo, ou seja, racismo à cor da pele, beleza? Vamos lá, burguesia apoia o nazismo. Por que a burguesia tinha medo do comunismo? E a Alemanha já tinha um sentimento de vitimismo após essa condenação no Tratado de Versalhes, certo? Dizendo que a Alemanha foi ocupada pela Primeira Guerra Mundial. De fato, ela foi a culpabilizada. Bloqueio econômico, ou seja, destruiu socioeconomicamente a Alemanha. Isso faz crescer um sentimento de nacionalismo, tem apoio da burguesia, apoio dos militares, cresce Adolf Hitler, cresce o nazismo, beleza? Vamos lá. Propaganda de apoio. Terceiro Reich. Anticomunismo, coletivismo, líder do partido nazista, Adolf Hitler. Adolf Hitler comete erros. Por que ele comete erros? Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre isso. Vou mudar aqui a posição da cadeira, hein? Vamos lá, Segunda Guerra Mundial, rapaziada. 1939 até 1945. 1939 a 1945, 39 a 45, eixo, Alemanha, Itália e Japão, aliados, França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética entram após e fazem uma grande diferença, principalmente na guerra de fases. Vamos lá, primeira fase, guerra relâmpago, tática usada para anular a capacidade de reação do inimigo, tática utilizada por Hitler para anular a capacidade de reação do inimigo, ou seja, ele fazia breves ataques, percebia se existia toda aquela segurança, ele entendia, ele tinha percepção da movimentação dos exércitos, ele ia reduzindo, enfraquecendo essa força até o último ataque, beleza? Característica principal da primeira fase, a guerra relâmpago. Hitler, o eixo, estava na frente. Bem, invasão da Polônia, certo? Tivemos a questão dos Sudetos, vamos lá. Sudetos, República Tcheca e Polônia, certo? Que configura o fracasso da Conferência de Berlim em 1938, tá? A fase 1
tem então essa característica. Fase 2, gente, fase 2, atenção. Equilíbrio das forças. E vocês vão entender por quê. Estados Unidos e União Soviética entram na guerra. Temos grandes exércitos entrando na guerra. Grande poder econômico entrando na guerra de ambos os lados. E detalhe, com posições sociopolíticas antagônicas. União Soviética, o socialismo, Estados Unidos, o símbolo do capitalismo. Símbolo tão forte que a partir de 1944 o dólar passa a ser a moeda cambial e é até hoje o que proporciona maior crescimento econômico aos Estados Unidos, que só entram junto com a União Soviética no final da guerra, certo? Batalha de Stalingrado, saída da Itália em 1943. A Batalha de Stalingrado foi um grande erro do Hitler. Por quê? Ele proporciona uma guerra urbana, certo? Ele ataca, ele destrói a cidade. Por que ele destrói a cidade? Porque ele destrói Stalingrado pelo grande poder histórico, certo? E por esse antagonismo, né? A União Soviética, ele queria mais poder, ele queria mostrar que ele tinha poder e derrotar o Exército Vermelho. Então ele bombardeia, certo? Só que isso não proporciona para ele uma boa vitória. Pelo contrário, proporciona o combate urbano, a guerra urbana, aonde a União Soviética começa a utilizar uma tática ao contrário. União Soviética muito extensa, muitos soldados alemães sem logística e exaustos pela guerra. Hitler não cede ao pedido do comandante em terra para que desistisse da guerra, certo? Alemães sem logística, alemães exaustos. Isso proporciona o caminho para o fim da guerra. E de fato isso acontece. Beleza? Vamos lá. Voltando. Na fase 3, certo? 1943 a 45, temos aí a saída da Itália. Temos já as forças aliadas começando a ter uma estrutura maior com a entrada dos Estados Unidos na União Soviética, como eu acabei de falar agora, certo? Tivemos a libertação da Europa e Pacífico. Dia D, aliados em Berlim, fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Consequências principais pós-Segunda Guerra Mundial. Tribunal de Nuremberg, que durou do dia 20 de novembro até 1 de outubro de 1946. 20 de novembro de 1945 a 1 de outubro de 1946. Durou o Tribunal de Nuremberg. Julgamento dos líderes nazistas. Qual o impacto que causou ao mundo, ao direito? Criação, a base do direito penal internacional, certo? Proporciona uma nova forma de entender, né? A partir daí, crimes contra a humanidade, Tribunal Penal Internacional, e um detalhe muito grande, não existe mais a desculpa a partir do Tribunal de Nuremberg, que durou do dia 20 de novembro de 1945 até 1º de outubro de 1946, não existe mais a desculpa, estou cumprindo ordens superiores. Isso não acontece mais, certo? Ou seja, modifica o direito penal internacional, passa a punibilizar os líderes de crimes contra a humanidade, certo? Divide, é um divisor de águas no direito, o Tribunal de Nuremberg, que acontece após a Segunda Guerra Mundial. Também tivemos aí, no dia 24 de outubro de 1945, criação da ONU, porque a Liga já tinha caído. A Liga não deu certo. Então, quando foi perceptível isso, esperou acabar, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, e no fim da Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí a criação da ONU. Detalhe importantíssimo, a partir de 1947 começa a Guerra Fria, mas todavia, entretanto, esse antagonismo de forças, essa guerra política e econômica começa a partir daqui, começa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, quando nós temos duas forças aos extremos, do lado esquerdo, o socialismo da União Soviética, do lado direito, o capitalismo dos Estados Unidos, que prevalece após a Guerra Fria. Mas o início da estrutura, a estrutura da Guerra Fria começa em 45, mas ela é ratificada a partir de 1947 como um efeito da Segunda Guerra Mundial, quiçá um efeito da Primeira Guerra Mundial também. Pegou, levar a visão? Pega a visão, cria, rápido, 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 rápido. Jefferson Orochu, barco remando contra a maré. Vocês são a Monstrolândia.